Eu não sou advogado, eu fiz administração de empresas, mas as informações estão todas na internet. É só procurar, pesquisar, que as informações estão todas aí. Então, a gente vê simplesmente que a gente tem muitas informações em vídeos, diariamente no YouTube, informações que nos dão muita angústia e muito sem saber o que fazer. Por quê? Porque não são informações assim que nos deixam mais tranquilos, de acordo com base realmente do que pode ser e o que não pode ser. Por exemplo, quando falo que somente sai do plenário virtual a revisão da vida toda e vai para o plenário físico e todos os votos estão descartados, viu? As coisas não são assim. Não é assim que se resolvem as coisas. Ah, mas tem um artigo lá, um regulamento do STF. E daí? Nós já fomos prejudicados pelo INSS quando foi aplicado aquela regra de transição ao invés da regra definitiva. E nós estamos agora brigando para a revisão da vida toda. Por uma coisa temporária, uma coisa de transição que foi aplicada definitivamente. Então não importa se o STF tem lá uma regra que fala que vai ser anulado tudo. Isso aí está fora da Constituição. Não pode ser. Se a gente analisar aqui, por exemplo, o artigo 5º, 37 da Constituição Federal, diz que sobre o princípio do juiz natural, o inciso 37, que é o fundamento que determina que os juízes designados para julgar os processos devem ter competência para fazê-lo. Isso o ministro Marco Aurélio tinha. Inclusive ele era o relator. Isso porque é nessa passagem da Constituição que a impossibilidade de haver juízos ou tribunais de exceção é definida. Mas o que é um juiz ou tribunal de exceção? São aqueles que foram criados de forma excepcional, fora da regra comum. São criados em um momento posterior ao fato que será julgado, com o objetivo específico de fazer o tipo de julgamento para o qual foram criados. De maneira análoga, é como se um cidadão praticasse alguma ação qualquer e só posteriormente fosse criado um órgão para analisar especificamente se aquela ação era correta ou não. Então, não pode ser, o que está na Constituição tem que ser seguido. Por quê? O inciso 37 é tão importante, pois ele garante o que chamamos de segurança jurídica. E a Constituição impede que sejam criados novos juízes ou tribunais com objetivo específico de julgar fatos ocorridos antes de sua criação, para que assim seja garantido o princípio do juiz natural. Logo dizemos que os poderes de julgamento de juízes e tribunais devem estar pré-constituídos. Então, essa é uma das ideias que o ministro Nunes Marques tinha de colocar para julgamento físico, achando que anularia todos os votos, inclusive o voto do ministro Marco Aurélio. E aí o ministro Marco Aurélio caindo, a intenção era de que o André Mendonça, ficando no lugar dele, ele votasse contra, e aí derrubava a revisão da vida toda. Mas isso não vai acontecer, porque o voto do ministro Marco Aurélio é garantido. E, por sua vez, anular os votos iria dar na mesma coisa, porque o Nunes Marques ele já votou contra, ele iria continuar votando contra. Só que anular os votos também não é permitido.
também não é permitida. Por quê? Porque simplesmente a gente vê que essa regra prevista no artigo lá do STF, que diz que iria para novo julgamento, começaria do zero, isso aí tem que ser analisado, porque foi feito um julgamento muito, muito, muito detalhado. Cada um teve oportunidade. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, ficou muitos e muitos meses para dar a sua decisão e foi favorável a nós. Todo mundo teve oportunidade de justificar seu voto e inclusive o Nunes Marques, ele poderia ter pedido esse pedido de destaque antes dele votar, ou então pedido vistas também. Não pediu, na época própria. Então, isso tem que ser feito na época própria. Hoje não dá mais para se cancelar todos os votos, porque foram votos muito bem embasados. Quem queria votar contra, votou. Quem queria votar a favor, votou. Foi feitos muitas manifestações em plenário. Todos os amigos da corte fizeram manifestações também, sustentações orais. Então tudo foi muito bem embasado. Não tem mais o que fazer. Agora, a única coisa que poderia, num julgamento físico, é debater melhor o assunto. E isso, para o Nunes Marques, ele não está interessado em debater o assunto. Ele queria era derrubar a revisão da vida toda. E isso ele não vai conseguir. A revisão da vida toda já foi exaustivamente debatida. Não tem mais o que debater. Não tem mais o que debater. Então, quanto a isso, a gente pode ficar tranquilo. Não vai haver julgamento físico porque não tem o que falar. Vai debater o quê? Está mais do que na cara que tudo, a revisão da vida toda inteirinha está dentro da Constituição, está dentro das regras, e tudo que tinha que ser falado já foi falado. Se a intenção era derrubar, caiu. Não vai derrubar. E debater, não tem o que debater, já foi debatido. Então o vídeo de hoje era isso. Amanhã nós continuamos sobre esse assunto. Bom dia a todos, fiquem com Deus e até amanhã.